Gente, então, hoje eu vim falar um pouco sobre a osteoartrite. Afinal, o que é a osteoartrite? A osteoartrite é uma enfermidade crônica degenerativa. Mas por que degenerativa? De pouco em pouco ela vai degenerando os nossos ossos. Ela acaba promovendo alterações na nossa cartilagem articular. Ela é uma doença musculoesquelética mais conhecida, né? De acordo com a OMS, 25% da nossa população sofrem dessa doença, acima dos 65 anos. Destaca-se mais, né, na osteoartrite, a osteoartrite de quadril e de joelho. Mas por que, afinal? Porque ela é a osteoartrite mais incapacitante. Por quê? O nosso peso corporal fica todo entre o quadril e o joelho, né? É onde recebe mais o nosso peso corporal, na verdade. A osteoartrite de quadril, de acordo com a OMS também, atinge 25% da nossa população acima de 55 anos. Apenas menor do que a osteoartrite de joelho. As funções do quadril são cruciais para a independência funcional do paciente. A gravidade da osteoartrite de quadril tem como consequência a dor, rigidez e disfunção muscular. O tratamento atual da osteoartrite do quadril tende-se a combater sua sintomologia. A prevenção e o controle dos sintomas podem ser feitos com analgésicos, fisioterapia e cirurgia. Mas muitos pacientes não optam pela cirurgia por ser um custo-benefício muito caro, né? Ser caro. Então elas optam pela forma mais convencional, que é pela fisioterapia. E a fisioterapia tem como função ajuda a reduzir e aliviar os sintomas, a melhora a função e retarda a progressão, além de economicamente ser melhor, né? São poucos os estudos que comprovam mesmo a eficácia nos exercícios da osteoartrite de quadril. Mas já na osteoartrite de joelho, tem várias demonstrações e bons resultados nesse tipo de intervenção. Assim, apesar de poucos critérios da evidência em pesquisa, este é um método que dá um bom resultado em prática. Embora a função e eficácia dos exercícios na redução da dor, na produção de instabilidade articular, no aumento de flexibilidade, no aumento de força muscular, na melhor capacidade aeróbica, ainda é necessário saber o alcance das mudanças no paciente. Quais exercícios serem aplicados, quais exercícios não aplicar, né? É muito complexo isso. Resposta ao longo ou curto prazo. Em vista da necessidade da prática baseada em evidência no tratamento de osteoartrite, esta revisão sistêmica tem como objetivo elucidar a função e efetividade dos exercícios físicos no tratamento de osteoartrite do quadril e do joelho. O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados do PubMed, Lilacs e Medline, referente às publicações de artigos de ensaio clínico aleatório controlado dos últimos 10 anos. E foi utilizado as palavras-chave osteoartrites, hype e exercise. 18 artigos resultaram dessa busca, sendo que todos eles passaram por análise de resumo de um único avaliador, e todos que tiveram os seguintes critérios de inclusão: intervenção da relação entre a prática de exercício com osteoartrite quadril, processo de amostragem aleatória dos pacientes, comparação entre grupos de prática de exercício e grupo controlado ou grupo com outro tipo de intervenção. Para estudos relacionados com cirurgia, a necessidade de intervenção antes da cirurgia. Os artigos que apresentaram esse critério tiveram seus conteúdos revisados e passaram por análise crítica e foram confrontados com outras publicações sobre o assunto. Foram excluídos 8 estudos dos 18 analisados, pelo resumo, por não corresponderem à relação buscada da prática de exercícios com a osteoartrite de quadril. Os estudos excluídos abordavam utilização de amostras aleatórias de estudos anteriores, porém sem relação com a prática de exercício, utilização do processo de aleatoriedade para os clínicos e não para os pacientes, tratamento envolvendo exercício somente no pós-operatório, o uso de estudo randomizado anterior para comparação com o estudo atual da implementação de prática baseada em evidência.
e também estudos sem grupo controle e pesquisa de automanejo da osteoartrite, baseada em orientações sem programa específico de exercícios. Foram selecionados 10 artigos para revisão na íntegra e, após uma análise, eles foram divididos em 3 categorias. A. Exercícios específicos para osteoartrite de quadril. B. Exercícios para osteoartrite de quadril e joelho. E C. Exercícios pré- e pós-operatório de artroplasia decorrente da osteoartrite. Os 10 estudos incluídos fornecem dados de um total de 953 indivíduos, com o que foram divididos em grupo de terapia por exercícios e grupo controle. Os estudos específicos para osteoartrite de quadril seguiram os critérios para ensaio clínicos aleatórios controlados e obtiveram suas amostras utilizando critérios diagnósticos e radiológicos, divididos em grupo controle e experimental. No entanto, 2 dos estudos optaram por analisar a prática, sendo o grupo controle contra o grupo experimental, composto por uma nova modalidade de terapêutica conservadora. A maioria dos grupos eram mulheres de idades acima de 65 anos e o número passando de 30 pessoas, com exceção do grupo de Aslan, que o número era menor que 30 indivíduos. Os estudos utilizaram os seguintes aspectos para avaliar o impacto dos exercícios: a dor pela escala visual analógica EVA, aspecto funcional pelo instrumento Harris Hip Score, o WOMAC modificado, SF36, o desempenho funcional pelo Time Up and Go Test, sentar e levantar, flexibilidade dedo chão e testes de caminhada, avaliação subjetiva por escala de Likert pelo Sickness Impact Profile, SP, e avaliação de amplitude de movimento. As intervenções propostas variaram quanto ao método, tempo, duração e tipo de terapia. O tempo de análise do efeito de intervenção foi diversificado, sendo analisados os períodos pré- e pós-intervenção imediato, seguindo após 2, 3 e 6 meses após o término da terapia. Rossmann e companhia obtiveram melhora da dor e da amplitude de movimento com a prática de exercícios. No entanto, a terapia manual mostrou resultados superiores, com melhora em 81% contra os 50% dos casos por terapia por exercícios. Já o estudo de Haslam não obteve melhora com a prática de exercício no WOMAC em nenhuma das avaliações na relação ao pré-tratamento, enquanto que a acupuntura revelou melhora estatisticamente significante comparado ao pré-tratamento e ao grupo de exercício. No grupo de intervenção por acupuntura, 31% dos pacientes reduziram o uso de analgésicos ao fim do tratamento, contra 25% dos pacientes do grupo por exercício, porém sem significância em relação à amostra total. Em relação aos exercícios para osteoartrite de quadril e joelho, todos os estudos foram compostos por amostras aleatórias divididas em grupo experimental e grupo controle, sendo que na pesquisa de Foley, Halbert e Croft, houveram 3 grupos: grupo de hidroterapia, grupo de exercício e grupo controle. No entanto, nenhum dos estudos separou os pacientes quanto ao diagnóstico de OA de quadril e OA de joelho. Os estudos de Van Baar e companhia utilizaram a mesma amostra de intervenção, tendo como objetivo a avaliação do impacto dos exercícios em curto prazo e longo prazo, respectivamente. Os programas de exercícios propostos estão apresentados no quadro 2. E as avaliações foram feitas pré e pós-intervenção de 24 semanas e 36 semanas. Os estudos foram analisados com os mesmos aspectos: EVA, WOMAC, amplitude de movimento, SF36, com a inclusão do desempenho em tarefas por videotape pelo instrumento Adelaide Activities Profile e marcha. Com a mesma amostra, os estudos de Van Baar e companhia mostraram diferenças estatísticas significantes na diminuição da dor, menor uso de paracetamol, aumento da força muscular e melhora da percepção do paciente ao término da intervenção. Após 24 semanas, permaneceu a melhora da percepção do paciente e as demais medidas não tiveram alterações. Após 36 semanas, nenhuma diferença entre os grupos foi observada. Os resultados revelaram que o efeito dos exercícios declina ao longo do tempo. Olá galera, vamos falar um pouco sobre o tratamento no pós-cirurgia e pré-cirurgia. Os aspectos avaliados quanto ao impacto do paciente submetido a ataque foram dor pela EVA, força muscular, aspecto funcional pelo HHS e WOMAC.
ADM e parâmetro de marcha. Foram feitos estudos que são eles: Young, Gilbey, Yarkland e Gilbey utilizaram no pré e pós-cirúrgico a mesma intervenção em diferentes amostras, enquanto o estudo de Golse somente foi feita intervenção pré-cirúrgica. As avaliações quanto à eficácia do tratamento foram realizadas pré-intervenção, pré-cirurgia e pós-cirurgia de 3 semanas, pós-cirurgia de 12 semanas e pós-cirurgia de 24 semanas, e pré-intervenção e pré-cirurgia e pós-cirurgia de 3 meses e pós-cirurgia de 24 meses. Agora vamos falar como foi feito os estudos. A amostra de Young e Gilbert foi pequena, com menos de 30 participantes. Em cada grupo, somente o estudo de Golse teve média de idade inferior a 60 anos. Nenhum critério diagnóstico ou radiológico foi utilizado para verificar a gravidade da doença dos estudos. Nos aspectos da marcha, foram avaliadas melhoras significantes no grupo de exercício em relação ao controle na velocidade e cadência em toda a avaliação. Pós-cirurgia, no comprimento dos passos após 3 semanas de cirurgia e na distância de 24 semanas. Na avaliação funcional pelo WOMAC, força muscular e amplitude de movimento, houve uma melhora significante em todas as avaliações em relação aos dados pré-intervenção e do grupo controle. Assim, esses dois estudos revelaram que mesmo o programa de exercício foi bem tolerado e efetivo para a recuperação precoce após intervenção cirúrgica, bem como ao longo prazo também. Já o estudo de Golse, o resultado mostraram uma melhora significante. O grupo experimental somente logo após cirurgia, quando ao HHS, e na recuperação precoce do movimento. Porém, esses resultados não foram mantidos ao longo prazo. Por isso que os autores concluíram que o programa de exercício não traz benefício a longo prazo para paciente submetido a ATQ. A revisão sistemática de ensaios aleatórios controlados para verificar os benefícios no tratamento por exercício na osteoartrite de quadril revelou que a sua eficácia como modalidade de tratamento conservadora ainda é bastante controversa, já que, dos 10 estudos, 3 apresentaram limitações dos benefícios dos exercícios nas amostras. A revisão sistemática de ensaios aleatórios controlados para verificar os benefícios da terapia por exercício na osteoartrite de quadril revelaram que a sua eficácia como modalidade de tratamento conservadora ainda é bastante controversa, já que, dos 10 estudos, 3 apresentaram limitações dos benefícios dos exercícios nas amostras. Em uma revisão de ensaios clínicos aleatórios controlados para verificar os benefícios da terapia por exercício na osteoartrite de joelho, foram analisados 16 estudos, revelando que a intervenção por exercício tem pelo menos efeito imediato moderado na redução da dor e pequeno na função física. Essa mesma revisão tinha como objetivo analisar também a osteoartrite de quadril, porém não foi possível, em vista do pequeno número de pesquisas. Em uma revisão de ensaios clínicos aleatórios controlados para verificar os benefícios da terapia por exercício na osteoartrite de joelho, foram analisados 16 estudos, revelando que a intervenção por exercício tem pelo menos efeito imediato moderado na redução da dor e pequeno na função física. Se quiser fazer um corte, dá para fazer um corte aqui. Essa mesma revisão tinha como objetivo analisar também a osteoartrite de quadril, porém não foi possível em vista do pequeno número de pesquisas. Ainda é escasso o número dos estudos clínicos de intervenção conservadora na osteoartrite de quadril, comparado com o joelho, e esse número torna-se ainda menor se pensarmos que 4 dos estudos aqui analisados agruparam esses 2 tipos diferentes de osteoartrite. Em relação às propostas terapêuticas, várias modalidades de terapia, tipos e duração foram utilizadas. Essa falta de especificação do programa
executado talvez seja a maior dificuldade em se obter elevado nível de evidência para a prática clínica. As terapias usadas em todos os artigos envolveram diversos tipos de exercício em conjunto, não sendo possível revelar se é a combinação ou tipo específico que deve ser prescrito ou evitado. Na área de osteoartrite de joelho, já existe um bom nível de evidência da prática aeróbica e do treinamento muscular, enquanto que para o quadril ainda não é possível obter essas evidências pelo reduzido número de estudos. Também não houve consenso sobre a modalidade de terapia individual ou em grupo. Nem todos os estudos seguiram rigorosamente os critérios de diagnóstico específico em osteoartrite para selecionar os indivíduos, sendo este um fator que pode limitar a terapia por exercício em vista da não existência ou gravidade exacerbada da doença. O ideal seria verificar até que grau da doença os exercícios são benéficos. A maioria dos estudos apresentou bom tamanho de amostra e as idades foram concentradas na mesma faixa etária, o que ajuda a homogeneizar os resultados. Contudo, é importante ressaltar que o estudo de Gossen et al. Foi o único com amostra de faixa etária inferior a 60 anos e também o que relatou não haver benefícios com a terapia por exercício na recuperação de artroplasia do quadril. Em geral, indivíduos mais jovens apresentam um nível funcional alto e se recuperam mais rapidamente da cirurgia comparados com idosos, o que pode ter influenciado os resultados apresentados. Nos estudos com exercícios para osteoartrite de quadril e joelho, não houve diferença no tratamento nem na avaliação separada dos dois tipos de pacientes presentes na amostra, podendo trazer viés ao resultado dos estudos. Devem ser considerados separadamente os aspectos de cada local afetado pela doença para promover um tratamento específico para suas particularidades, além do que o resultado pode ser mascarado pelo bom desempenho dos portadores daquele tipo de osteoartrite mais responsivo ao tratamento oferecido. Embora a maioria dos estudos tenha demonstrado resultados com a prática de exercícios no tratamento conservador da osteoartrite de quadril, ainda não é possível determinar o alcance dessa intervenção no quadro geral da doença e para sua progressão. A escassez de estudos controlados, aleatórios e as diferentes metodologias nos estudos existentes dificultam o consenso sobre o tipo, intensidade e duração da terapia por exercício na osteoartrite de quadril. A falta de subsídios científicos sobre os exercícios na osteoartrite de quadril, expostos nessa revisão, abre um campo de estudo fértil, que possibilita ações de baixo custo e grande impacto social. Sendo assim, são necessários mais estudos nessa área e maior especificidade da intervenção por exercício para que as terapias que revelem bons resultados possam ser compreendidas e reproduzidas, auxiliando assim a prática baseada em evidências.